Bom, então muito boa noite a todos. Gostaria de dar as boas-vindas aí ao Daniel, à Letícia e a gente teve uma baixa aí, gente? Tínhamos 3 O colegas. Lucas, né, que estava também. Ele pode ter caído. Vamos ver aqui. Tá, mas deixa eu ver qualquer coisa, eu chamo ele aqui no WhatsApp. Então a gente vai começar aqui a fazer uma explicação sobre o nosso curso de administração. Gostaria de agradecer pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente. É muito importante esse contato que a gente tem. Para a gente começar, só falem para mim, trocou aí o slide, está no videozinho? Fazer uma breve né, apresentação do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Lembrança. Aquilo que fica registrado na memória como resultado de experiências vividas. A faculdade mais lembrada pelo público nos últimos anos é a Estácio. Talvez seja pelo fato de ser a maior faculdade particular de Juiz de Fora, ou até mesmo por estar completando 50 anos de história no Brasil. Entre graduação e pós-graduação, a Estácio possui 26 cursos presenciais e 228 cursos online, todos com professores extremamente qualificados. Com foco no mercado de trabalho e na responsabilidade social, os laboratórios e clínicas oferecem aprendizado prático aos alunos e assistência à sociedade. Existem muitos motivos para você se lembrar da Estácio. Venha fazer parte dessa história e seja lembrado também. Estácio você. Formou. Muito bem, pessoal. Eu acho que ninguém melhor do que o Diego, que até aparece aí no final do vídeo, né, Diego? Você podia falar brevemente aí para a gente, né, Diego? Quais são os benefícios, quais são os diferenciais de ser um aluno Estácio? Perfeito. Professor, virei até garoto propaganda, né? Mas, pessoal, olha só, uma das vantagens da gente ser aluno Estácio, né? Eu fui aluno da Estácio, e o que eu aprendi, eu consigo colocar em prática. Então, a primeira vantagem de você ser aluno da Estácio é tudo que você aprende em sala de aula, você consegue colocar na prática quando você começa a trabalhar. Quando eu virei gestor aqui da Estácio, primeiro, uma realização, porque fui aluno daqui e depois virei gestor de um lugar onde eu vou conseguir mudar a vida das pessoas, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é, tudo que vocês vão aprender, vocês vão colocar em prática, independente da função que vocês estejam, tá? Segundo ponto, os professores que a gente tem, professora Maiana, professor Charles, são os melhores professores. A gente tem um critério de seleção muito difícil, sabe? Os professores, para entrar aqui para dar aula, são professores muito bem selecionados. E aí a gente tem a prova da Maiana e do Charles, que são pessoas que estão na prática, que estão atuando, que são gestores, que estão trabalhando e que vêm aqui para Estácio como professores contribuir com o crescimento profissional de vocês. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, não sei se vocês procuraram saber o que é Estácio quando vocês foram estudar com a gente, mas a Estácio é o maior grupo de ensino superior do país e o segundo maior grupo de ensino superior do mundo. Vocês estão estudando na maior instituição do Brasil e a segunda maior do mundo. E quando a gente vem para Juiz de Fora, a Estácio é a maior instituição privada de Juiz de Fora. A gente só perde para a Federal em número de alunos, por exemplo. Então, vocês estão estudando numa instituição que tem uma estrutura, que tem uma condição financeira de manter qualquer estrutura que vocês precisarem e que consegue entregar um ensino de qualidade para vocês. Vou dar um exemplo claro de uma bobeirinha que está acontecendo agora. Nesse período de pandemia, um monte de instituição fechada, demitiram alguns professores, demitiram o corpo docente, e a Estácio, nesse período, está fazendo investimento. Para vocês terem noção, a gente acabou de fazer uma compra de um elevador para que quando as aulas voltem, e isso é em breve, a gente está com um elevador novo. Foi 200 mil um elevador. Então, num período de pandemia, investir em algo que vai ser lá para frente, quando os alunos voltarem, que não pode, talvez não seja tão importante assim, é garantia de uma instituição que tem certeza do que está falando, que tem... Parece que deu uma travada. Voltou. Voltou? Uhum. Então, pessoal, isso que a gente tem aqui na Estácio, a estrutura que vocês vão ter de ensino,
não tem lugar nenhum. Vou dar um exemplo bobo, não é da administração, mas a gente tem um estúdio de televisão dentro da Estácio, e esse estúdio é maior do que o da TV Integração, maior do que o da TV Alterosa, que são em Juiz de Fora também. Inclusive, eu já gravei curso lá. Então, assim, são coisas que para vocês às vezes não importa, mas a estrutura a gente consegue fazer, a empresa júnior que o professor vai falar, que vocês conseguem já antes de se formarem, colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo, as práticas, as palestras, pessoas que vêm de fora da palestra para vocês, pessoas que agora com esse modelo virtual a gente consegue trazer pessoas de outros estados para dar palestra para vocês também, para enriquecer o currículo de vocês, o conhecimento de vocês e muito mais. Pessoal, a gente está falando aqui da maior instituição do país e a maior instituição do mundo, tá? Então, vocês não têm noção do que a gente consegue fazer e o que a gente vai entregar de qualidade do ensino para vocês. A gente tem nota 5, por exemplo, em alguns cursos presenciais, a gente tem nota 5 no modelo digital da Estácio. 5 é a nota máxima que o MEC dá para a gente em algumas coisas. E tudo isso vocês vão usufruir. Todo semestre a gente tem ali a renovação da nossa biblioteca, compra livros novos, tudo que vocês precisam. A Estácio hoje tem a maior biblioteca virtual das instituições privadas. São livros online que vocês acessam gratuitamente ali, não precisa comprar livro. Vocês podem acessar a biblioteca virtual, ter acesso e estudar por ali. Professor, eu poderia ficar aqui o resto da noite falando, mas eu vou deixar você finalizar aí. Com a sua fala, tenho certeza que os alunos vão gostar muito. Nossa próxima informação que eu queria trazer... Lembrança. Deixa eu só passar o vídeo aqui. Olha que interessante, é sempre bom a gente mostrar, né, algumas informações. Tudo bem, eu vou ser um administrador e depois? Bom, a gente pode atuar em muitas áreas. Eu trouxe um exemplo só, que está aparecendo aí para vocês, tá? Que é um salário de um business controller, por exemplo, que dentro do curso de administração você tem, né? Nos foi perguntado aí, quais são as disciplinas que a gente cursa? Entre elas, a gente estuda projeção de cenários, planejamento de gestão estratégica, gestão financeira. Isso está na nossa grade curricular e são pré-requisitos para um profissional dessa área. Que um profissional, né, com experiência, com bagagem e com uma trajetória profissional que começa a ser fortalecida com um bom curso, ele pode estar tendo um salário aí como esse que está sendo evidenciado na tela. Thiago, vai ser meu primeiro salário quando eu sair da faculdade? Não vai ser, mas você pode galgar uma carreira de sucesso dentro de um curso desse tão dinâmico. Tenho certeza que a Maiana vai me ajudar a falar sobre esses principais caminhos que o administrador ele pode ter. Então, assim, um não exclui o outro. Por quê? Eu comecei na engenharia de produção, sou engenheiro de produção, mas a minha formação, né, de pós-graduação é na área de administração, na parte de gestão de projetos e no mestrado em administração. Então, por exemplo, eu posso ser funcionário da empresa? Sou e fui de outras empresas. Hoje eu sou funcionário da Estácio. Empreender, você pode ter o seu próprio empreendimento ou fazer o intraempreendedorismo, que é você fazer ações diferenciadas para ser um profissional diferenciado dentro da sua própria empresa. Você pode seguir carreira acadêmica. Então, a Maiana até falou, né? Eu não só dou aula. Eu, por exemplo, eu atuo como consultor em empresas, atuo melhorando processos, que é a última caixinha que vocês viram à direita, e também dou aula. E isso é muito bom, porque o que eu vejo nas empresas que está acontecendo de mais atual, de mais relevante, eu consigo levar de exemplo para dentro de sala de aula. Então, a nossa aula, no nosso corpo docente, não é aquela aula de... Gente, a teoria é importante, sim, mas não é uma aula só de teoria. É uma teoria aplicada à prática e o modelo Aura, que é o nosso modelo, nos propicia isso. A gente leva a discussão para o aluno, pergunta, Diego, Letícia, né? Nós temos aqui um problema para resolver numa empresa, dentro de uma disciplina. Vamos debater, vamos fazer um brainstorm, vamos colocar... Um brainstorm, né, uma tempestade de ideias que todos os alunos participam, dão ideias. Então, o aluno participa da solução de problema. Não é mais aquele modelo que só o aluno fala. Não, ele é dinâmico, ele é interativo e todos os alunos participam da discussão e a gente chega no final da aula construindo algo, gerando conhecimento, o que é muito interessante. Né, Maiana?
Eu gostaria de pontuar uma coisa aqui, e aí, Daniel e Letícia, não me entendam mal quando eu vou fazer essa pergunta para vocês, porque em algum momento da vida vocês vão ser pressionados aí se eu faço essa brincadeira com os meus alunos, porque geralmente eu dou aula no primeiro e segundo período, né? Fala assim, muitos vão exigir de vocês que vocês abram as empresas de vocês, que vocês sejam empreendedores. Ah, você vai fazer administração, mas para quê? Porque você vai abrir sua empresa e não tem mal nenhum a gente falar que a gente não quer abrir a nossa própria empresa quando a gente quer simplesmente que é gestor, que a gente quer ir por esse caminho aqui, ó, que o Charlie está falando de um concurso, se eu quero seguir uma carreira acadêmica, se eu quero ser um funcionário. E eu falo isso com o coração muito aberto e muita certeza da carreira que eu escolhi, porque eu sou formada em administração, sou administradora formada pelo FJF, aqui em Juiz de Fora, só que eu trilhei depois um caminho para me tornar uma especialista em finanças, controladoria e auditoria. E aí, nesse caminho, a minha família inteira veio com uma pressão, olha, você não vai abrir sua empresa, não? E eu falei, não, eu quero trabalhar para alguém, eu quero atuar numa empresa, eu quero intraempreender, né? Eu quero ser alguém que está fazendo a diferença na vida de outra pessoa, mas dentro de uma própria empresa. E a gente consegue isso com a administração. E a gente tem uma formação, meninos, que eu posso falar para você, Daniel e Letícia, que você tem na sua mão o que você quer fazer da sua vida. Porque você, com a administração, você tem uma formação em que você tem visões diversas, é o que a gente chama de visão sistêmica, né? Uma visão ampla, e que vai te permitir atuar em qualquer âmbito que você desejar, né? E aí, quando você falar, eu quero trabalhar para o meu pai, eu quero trabalhar numa empresa, tá tudo certo, porque você vai ser capacitado para isso. Não, eu quero de alguma forma empreender, mas eu vou empreender igual o Charlie faz como consultor, quero ser consultor. Não tem mal nenhum. E aí vocês vão ver que vocês vão encontrar o caminho de vocês. Deixa eu até fazer a provocação aqui. Daniel e Letícia, a escolha por administração é porque tem negócio em família ou porque vocês se encantaram pela formação que vocês podem ter? Deixa eu fazer essa provocação com vocês, por favor. Daniel? Então, meu pai, ele é formado em administração. Legal. No início mesmo, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, quando eu entrei para o ensino médio, eu estava pensando em formar mesmo, era em música, entendeu? Mas as duas coisas podem andar juntas, tá, Daniel? Você pode ser um excelente musicista como um excelente administrador. Eu pensei nisso também, quando eu tinha uns 17 anos, no ano passado mais ou menos, eu pensei nisso, pô, eu posso ser administrador e ser músico também, é a mesma coisa, não sabe, entendeu? Exatamente. Aí, só que a empresa que meu pai trabalhava, hoje ela não existe mais, entendeu? Uhum. Ele tinha um bom salário, entendeu? Questão financeira. Entendi. Mas aí eu pensei, pô, eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou te provocar, Daniel. Você pode juntar duas paixões um dia. Abrir uma loja que venda instrumentos musicais, que trabalha com esse âmbito que você gosta. Trabalhar para empresas de guitarras, de marcas de violões, entendeu? E você pode. E você pode. E aí a decisão é toda sua, cara. Tá na sua mão. E eu te falo que o curso te permite isso. Te dar na mão essa possibilidade de escolha de carreira, né? Letícia, deixa eu te provocar também. Por que a escolha de um curso de administração? Então, tá aí? Tô. Então, para ser sincera, até uns 2 meses atrás eu ia fazer jornalismo. Só que aí, igual, eu não pretendo sair do fora agora, eu pretendo ficar aqui um tempo ainda. E eu acho que a administração, igual você falou, tipo, abre campos para muitas áreas, né? E eu tô começando com o meu próprio negócio, que é vender bolo de pote. Legal. Letícia, já tem muita coisa para te ensinar, tá? Uhum. Para você não perder dinheiro, tá? Sim. A gente brinca que eu tô abrindo meu negócio, que é um negócio de pote, mas ele pode ser um negócio extremamente formal e bonitinho, com tudo certinho, para eu falar assim, nossa, eu tô gerindo muito bem esse meu negócio. Deixa eu só dar espaço aqui, Charles, que o Thiago chegou, nosso outro professor aqui, ó. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Thiago, Boa noite, turma. Tudo beleza?
Beleza, nós estamos com a Letícia, com o Daniel, nossos futuros alunos aí, tá, Tiago? E a gente está num momento muito legal de falar sobre as várias possibilidades da carreira do administrador. Então, tanto o Daniel quanto a Letícia falaram aí sobre o que está motivando eles a começar o nosso curso, e nós estamos mostrando que o sonho deles é possível aqui a partir dessas possibilidades que eles estão apresentando. Eu fiz uma provocação aqui com eles, Thiago. Por que da escolha da administração, né? Por que a gente escolhe os nossos cursos, né? E aí, Letícia, muito legal isso você já estar empreendendo. E eu posso te contar que quando eu escolhi administração, e eu não vejo mal nenhum em contar isso para vocês, minha família quase caiu da cadeira. Porque meu primo, 4 anos mais velho que eu, fazendo medicina, aqui em Juiz de Fora, uma pressão tremenda para eu fazer medicina. Eu fiz vestibular para medicina, tomei pau, e eu dou graças a Deus por isso até hoje. Porque eu falo, ainda bem que eu tomei pau, porque não era para minha vida. E meu pai trabalhou uma vida inteira na administração pública, e eu gostava era daquilo, ele mexia com número, ele mexia com tesouraria, só que eu não queria me assumir, né? E daí, quando eu fiz faculdade, quando eu resolvi fazer administração, falei, não, é isso que eu quero. E aí minha família quase caiu por terra. E hoje eles veem que eu sou super feliz, que eu fui conquistando a minha vida, conquistando as minhas coisas, conquistando o meu espaço, e viram, não, tem valor realmente fazer um curso de administração. E isso é muito legal, isso deixa uma satisfação muito grande pra gente. O Charlie, entrou mais uma pessoa aí, Cristiano. Cristiano chegou, e gostaria muito aí de dar as boas-vindas, agradecer pelo seu tempo, tá, Cristiano? Nesse momento, nós estamos aqui fazendo uma apresentação, estou eu, Charlie, a professora Maiana, o professor Tiago e o Diego, nosso gestor comercial. A gente ainda está trocando uma ideia inicial, e a Maiana fez uma provocação bem interessante. Só, Cristiano, você consegue abrir o microfone aí? Você está me ouvindo? A Luana está chegando também. Vamos ver se o... Bom, se o Cristiano estiver nos ouvindo, quiser abrir o microfone, a Maiana fez uma provocação. Deixa eu ver, mais alguém chegou aqui, né? Deixa eu ver. Eu vi o Cristiano entrando só. Só o Cristiano. A Luana. Aqui, está tentando de novo. A Lucas está tentando entrar, ó. Admitiu o Lucas também. Que bom. Vamos provocar o Lucas também. Isso, aproveita. Estava aqui com a gente. Vê se ele Lucas, tá me escutando, cara? Estou escutando, sim. Eu estava provocando os meninos aqui. Por que a escolha do curso de administração, Lucas? Já voltou no pinga-fogo aqui. A Letícia estava contando que já até abriu o seu próprio negócio. O Daniel estava contando que tem vontade de trabalhar com música, mas já está pensando como juntar as duas coisas. E aí, Lucas, conta pra gente. Eu, desde os 13 anos, trabalho com meu pai. Meu pai tem empresa. E meu pai é aquele cara mais antigo que não mexe nessa parte de computador. Então, desde os 13 anos, eu comecei fazendo essa parte de computação da empresa e fui crescendo, né? Aí eu fui tomando conta da parte administrativa, de toda essa parte. Eu tenho um negócio também de vendas pela internet. Então, é a minha área, entendeu? Eu queria me especializar mais para poder colocar em prática, né, o aprendizado. Show de bola. Tiago, conta para os meninos aí sua experiência aí, cara, que você tem uma puta experiência também. É muito legal ouvir isso, né, do Lucas, da Letícia, porque quando eu comecei a minha graduação, né, faz pouco tempo, a turma toda, na real, tinha 2 pessoas assim que tinham pequenas iniciativas assim de empreendedorismo e tal. E é muito legal que a gente vê que isso mudou no país, né? Pra vocês terem ideia, há 20 e poucos anos atrás, essa palavra nem existia em português, né? Do empreender, do empreendedorismo, nem tinha no dicionário. Então, é muito legal ouvir, né, de vocês, do Lucas, da Letícia, que eu quero fazer administração porque eu quero empreender, porque eu quero tocar um negócio familiar de maneira mais profissional e tal. Isso é muito bacana. Quando eu também entrei um pouco depois aqui nessa reunião, né? Mas quando a gente pensava inicialmente no curso de administração, quando eu comecei o curso,
todo mundo pensava, né, em trabalhar numa grande empresa, alguns pensavam em fazer concurso público e tal. Então, assim, hoje a dinâmica é um pouco diferente, a gente vê que, na real, é uma evolução, né, de ter iniciativas diferentes, de ter uma visão mais empreendedora no país. Isso faz muito bem para o país, na minha visão, e para o curso também. É mais legal da gente falar sobre como iniciar um negócio quando eu tenho um monte de gente na turma querendo iniciar o negócio. Isso é muito bom. Um pouco sobre a minha experiência, né? Eu comecei como funcionário de empresa de grande porte, né? Uma empresa que na época tinha aí 15 mil funcionários. Eu era uma peça de uma engrenagem gigante e fiquei por lá uns 9 anos. Depois, enquanto eu estava lá, fui fazendo a minha capacitação, que não acaba na graduação, né? Não era assim e continua não sendo, né? Então, fui fazer o meu MBA, fazer o meu mestrado. Depois, comecei um pouco na área acadêmica, né? Comecei com pesquisa, comecei dando aula e, por último, resolvi empreender. Hoje eu estou aqui no meio do estoque do meu negócio, então é menos glamouroso que as pessoas imaginam e, aliás, é zero glamour e puro suor, né? Geralmente é assim. E aí, assim, né? Acaba que todas essas funções, essas possibilidades diferentes, a questão da consultoria, a questão de trabalhar para o governo, todas você vai ter um monte de vantagens e um monte de desvantagens, mas que sim, que o curso de administração te ajuda a se preparar para isso, né? Não quer dizer que só vai se dar bem em cada uma dessas opções quem fizer administração, não é isso. Mas que sim, fazer a administração te prepara para exercer melhor e também para poder fazer depois até essa transição, né? Porque desde lá do início da sua formação você tem essa visão dessas diferentes possibilidades. Isso é bacana. Vai chegando, só lembrando quem chegou depois, tá, gente? A Luana está com a mão levantada. Luana, fique à vontade. Luana, boa noite. Luana? Oi. Tudo bem? Tudo jóia. Desculpa, eu só estou testando aqui mesmo. Não, sem problemas. Eu só estava falando, tá, Luana, o seguinte, que a gente, mesmo quem chegou depois, tem problema algum. A gente está gravando e eu entrei em contato com vocês por WhatsApp, né? Vocês responderam, deixaram, né? Disponibilizaram o tempo de vocês para a gente apresentar esse curso que a gente tanto gosta. E aí, depois que nós acabarmos, essa gravação também será enviada para vocês, tudo bem? A gente já começou, né, a se apresentar. Nem todos os docentes... Está aparecendo para vocês o meu PowerPoint, não está, gente? Tá sim, Charlie. Tá, obrigado. Sim, Eu abri um outro PowerPoint aqui, mas tudo bem. É só para vocês terem uma ideia que nós temos com 3 professores. O Thiago já falou um pouquinho da carreira dele. Eu também, se eu for me alongar, falar aí, né, de quase 20 anos de trajetória profissional, eu vou demorar muito, mas eu comecei na indústria, eu fiz um curso técnico, fui para a indústria, depois fui fazer engenharia de produção, acompanhei consultorias sendo realizadas nas empresas que eu trabalhava, gostei demais dessa área. Esse ano faz 10 anos que eu atuo como docência, mas também tem uma premissa que é não sair de perto das indústrias, das empresas, porque toda a tecnologia, todas as inovações, elas estão nas empresas. Eu sempre falo com os alunos, né? Agora a gente está num momento diferente, mas uma coisa que eu sempre falo, gente, vamos fazer visita técnica, vamos conhecer as tecnologias, vamos ver como que as empresas estão fazendo, como elas estão se atualizando. Então, assim, Charlie, eu ainda não tenho emprego. Tá, mas vamos nas visitas técnicas, vamos em empresa júnior, vamos conversar com empreendedores. Vocês mesmos já falaram aí de familiares que possuem empresas. É porque é assim que a gente se atualiza. E dentro de sala de aula, como quem chegou depois, né, o modelo da Estácio, que é o que a gente chama de modelo Aura, ele é um modelo que traz isso, traz a experiência.
E aí, cada lâmina dessa que eu vou mostrar para vocês agora fala dos nossos professores. O Diego falou, né, que o nosso corpo docente é o melhor, e aqui na administração eu posso falar também, sem puxar sardinha e puxando sardinha, que é a galera que entende muito da área acadêmica, mas entende muito de mercado também. Então, se nas aulas tem uma situação do tipo, tá com um problema assim, assim, assado no financeiro da minha empresa, ou tem um processo que está ineficiente, a gente consegue ajudar. E se não for a área do professor, ele vai conversar com outro professor que vai ajudar vocês. Então, no nosso modelo de aprendizado, que é baseado em competências, nós consideramos as experiências dos alunos e todas as experiências são jogadas dentro do ambiente, que é o ambiente da nossa aula, e a gente discute, resolve e chega no final da aula construindo alguma coisa, que é o mais interessante. Então, cada uma dessas lâminas fala um pouquinho. Eu já atuei com dezenas de consultorias e também já capacitei consultores em todo o Brasil. Tenho a formação na área de engenharia de produção e na pós-graduação na área de administração. Estou desde 2016 na Estácio. Acho um ambiente fantástico e realmente espero vê-los como alunos. Passando aqui em diante, a Maiana, ela fez uma apresentação bem breve, mas eu acho que ela pode até complementar, né, Maiana? Vamos lá, vocês já me escutaram falar bastante e, assim, vocês vão ver que eu sou um professor que fala pra caramba. Mas vamos lá. A minha formação também é em administração, como eu falei para vocês. Eu fui formada pela UF aqui em Juiz de Fora, me formei em 2008. Já vou fazer 13 anos de formado já. Acabei me indo para uma área que eu amo, que é a Finanças, Controladoria e Auditoria. Fiz minha especialização pela FGV, aqui numa turma em Juiz de Fora, mas eu chancelo FGV, né? E atuo como gestora no varejo de moda. Então, eu atuo há 13 anos no varejo de moda e, concomitante a isso, abracei a causa de ser professora também. Já ministrei aulas na Federal e ministro aulas na Estácio desde 2012. E é muito prazeroso isso para mim, porque é um ambiente em que a gente é exigido a todo instante a se renovar, a estar atento ao mercado, a estar atento às coisas que estão se passando, e acaba que isso me traz uma renovação constante até para a minha atuação dentro da empresa. E atualmente eu sou responsável pelas disciplinas na cadeira de finanças dentro do curso, e além disso coordeno o laboratório de práticas de gestão. Posso já aproveitar e falar um pouquinho do LPG, ou Charlie? Fica à vontade. O que é o nosso LPG? Alguns vão chamar nas faculdades públicas de empresa júnior, né? Mas o nosso laboratório é como se fosse uma empresa júnior. É um laboratório no qual a gente atua para o mercado sem cobrar nada. A gente presta consultoria para as empresas sem cobrar nada. Ou melhor, eu posso dizer que no LPG a gente trabalha com 3 frentes. Uma frente interna, que são vocês, alunos, a gente trazer capacitação para vocês, a gente trazer movimentos diferentes para vocês, e daqui a pouco o Charles vai até falar um pouquinho, né, de tudo que a gente fez esse semestre. A gente tem uma frente que é a sociedade, no sentido de prestar apoio para a sociedade, fazer práticas de responsabilidade social, e a gente brinca que a gente tem uma terceira esfera, que é a esfera da comunidade enquanto empresas, pessoas jurídicas, vamos pôr assim, né? Que é para trabalhar o empreendedorismo, prestar consultoria para essas pequenas e microempresas, sem custo nenhum, mas de forma a trazer soluções para os problemas que eles encontram. Então, qual que é a vantagem do LPG? Eu participei de empresa júnior na minha formação na UF, e isso fez um puta diferencial para mim por 2 questões. Primeira, quando você participa do LPG, isso te dá a cara a tapa, no sentido de que você se mostra para o mercado, você conversa com uma empresa, você tem que saber se postar na conversa com essa empresa. Então, é o primeiro caminho. Segundo caminho é você se capacitar com coisas que você nem viu na faculdade, mas que você vai ser obrigado para prestar uma consultoria e aprender. Então, obrigatoriamente, você vai estar à frente dos seus amigos que estão na faculdade quando você participa do LPG, porque você tem que estar sempre se renovando, sempre aprendendo. E terceiro, o que isso te dá de capacitação profissional, o quanto você amadurece tanto na formação que você faz durante a sua graduação, quanto no trabalho que você vai exercer em qualquer empresa na qual você decidir trabalhar, seja sua ou de um terceiro. O que eu posso falar é que a LPG te traz uma maturidade monstruosa e que vale a pena participar dele. Então,
Hoje eu coordeno esse laboratório também no centro universitário. E estou muito esperando que vocês estejam com a gente no nosso curso. Não vamos nos esbarrar de cara, eu como professora de vocês, eu acredito, mas a gente espera vocês no LPG para vocês também já participarem, já entenderem qual é essa pegada que a gente tem pro mercado, para preparar vocês para o mercado. Tiago, quer falar alguma coisa? Né, Baia? Quero falar o seguinte, que é bacana dizer que já desde o primeiro período, vocês podem participar ali, obviamente, mais como... qual que é o nome que vocês dão? Mais como ouvintes, assim, como é que chama isso? Eles têm um nome como se fosse um trainee e o outro é como um apoiador, tá? Eles são esses apoiadores. Mas já desde o primeiro período, vocês conseguem participar desse laboratório, porque, por exemplo, a Luana, né, e o Lucas o Lucas disse, o meu pai tem um negócio, então eu cresci dentro de uma empresa. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, o que é legal do LPG, né? Eu brinco com a turma aqui que, assim, quando o cara trabalha com geografia, ele vai para o meio do mato, ele vai para o mar, porque o objeto de trabalho dele é aqui, está lá, no meio do mato, está no mar. Nosso objeto de trabalho são as empresas. Então, o LPG faz isso, né, de dar contato. Você vai ter, você aí, o Daniel, a Letícia, a Luana, o Lucas, no primeiro período vão chegar e vão conhecer a realidade de um monte de empresa. Isso é muito legal. E eu tive, Tiago, já alunos semestre passado, no primeiro período, que foram alunos voluntários, que eles já entraram e falaram assim, não, eu já quero entender qual é essa pegada. Esse semestre, dependendo se eles atenderem aos pré-requisitos, eles podem virar alunos monitores. Já. Mas é isso, Charlie, eu já falei demais, eu falo muito. Não. Vamos passar a roda aí. Não, é ótimo. Os alunos eles já devem estar percebendo, mas eu vou até contar para eles um pouquinho, né, da minha trajetória no curso. Na Estácio eu comecei, né, a dar aula na pós-graduação, depois nas engenharias, e o curso de administração tem essa energia, tá? Tem essa energia dos professores eles serem motivados, a gente sempre pensar em fazer novas práticas, novas atividades. Então, eu tenho certeza que eles ouvindo a sua fala, mas não tem problema, pode falar muito, eles vão ver essa energia que a gente tem aqui. Então, assim, é importante mostrar, nem todos os professores, por conta das suas agendas, né, podem participar, mas, por exemplo, a professora Michele, que vai estar trabalhando com matemática empresarial, ela é uma professora que tem, né, uma carreira acadêmica extensa, até doutorado, também já tem uma experiência na área de professora, e isso é muito bom também, a gente está enaltecendo a prática, mas a parte acadêmica também é fundamental, tanto para a nota do curso, né, e a nota da instituição no geral, que o Diego falou no início, quanto para o aprendizado. Quando um profissional ele chega no nível de estudo, depois do mestrado e doutorado, ele tem um aprofundamento do conhecimento absurdo. É uma pessoa que vai estudar, e não estuda só em livro, não, gente. Estuda também no campo, como o Tiago falou. Então, a Michele é uma das nossas docentes. Nós temos o Rodrigo Arbex, como vocês estão vendo aí também, que ele é publicitário, especialista em comunicação empresarial e também mestre em comunicação. Também já tem uma experiência, né, como professor universitário há 10 anos. Você vê que a nossa galera ela já tem bastante experiência e atua, né, também com consultoria. Um outro consultor, só que na área de marketing. E aí, obviamente, atua com essas disciplinas voltadas para a área de marketing, como vocês estão vendo, em mídias digitais. O professor Tiago já se apresentou. Tiago, você quer fazer alguma complementação da sua fala? Não, eu acho que é isso. Um pouco, né, dizer que eu fui formado em administração, depois continuei estudando administração, mas é bem aquilo que eu tinha contado mesmo. Vamos para frente aí, quem mais que aparece aí? Ótimo. Professor Vitor também tem uma bagagem interessante aí, né, na sua formação, e ele também, além de... Isso é legal da flexibilidade aqui da Estácio, que vocês vão perceber. Eu, quando me apresentei, eu falei, né, que eu comecei, né, dando aula na engenharia, depois na administração. Hoje eu estou coordenando o curso de administração e também sou gestor nacional de 2 cursos,
de gestão da qualidade e de logística. O que esse cargo faz? A gente cuida de toda a parte acadêmica, né, de atualização de materiais, das partes regulatórias, dos materiais didáticos, dos planos de aula, disciplina, toda a documentação e todas as regras do jogo que semestralmente a gente disponibiliza também para as coordenações. Então, a gente tem uma visão a nível nacional de como a Estácio funciona. O que isso é bom para a gente aqui? Nós, às vezes, estamos lidando à frente de projetos que vão impactar o aluno, talvez em 1, 2 ou 3 semestres. E nós conseguimos até nos preparar de maneira antecipada, sempre trazendo foco em inovação, né, e direcionado para o aluno. Esse é o professor Vitor Santos, como eu falei com vocês. Ele também tem uma vasta experiência, como vocês podem ver, né? Eu não vou ficar lendo aqui a experiência dele, mas dá para ver, né, que ele tem experiência de coordenação, em docência, e também tem uma experiência de indústria. Vocês puderam perceber isso, né, gente? O nosso corpo docente, ele é um corpo docente que tem essa pegada, que tem essa experiência e que tem essa vontade de trazer essa experiência para a sala de aula, para que ela seja comparada com as experiências que vocês, alunos, também têm. E a gente aprende muito, né? A gente aprende muito dentro de sala de aula. Depois da apresentação do nosso corpo docente, eu queria trazer um negócio interessante, uma situação interessante para vocês. Desde março do ano passado, por conta de tudo que nós sabemos é da pandemia, nós mudamos a maneira das nossas aulas. Mas eu não sei se vocês sabem, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, podem perguntar. Nós tivemos que mudar também, né, o ensino. Só que o nosso ensino, ele, nos cursos presenciais, ele permaneceu sendo um ensino ao vivo, online, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. E, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, acreditem, tá? Todos os slides, os próximos slides, são de eventos que aconteceram em apenas um semestre. É claro, a gente quer que tudo isso passe, a gente quer saúde, a gente quer vacina, a gente quer que todo mundo fique bem, que nós retornemos às nossas atividades presenciais. Isso está acontecendo de maneira responsável e gradual. Por exemplo, se vocês acompanharem as redes sociais da Estácio, eu vou compartilhar com vocês no final, os cursos da área de saúde que prestam serviços à comunidade já estão voltando com toda a responsabilidade e cuidado, com protocolo, às suas práticas presenciais, com atendimento à comunidade. Curso de odonto, por exemplo, que faz atendimento muito bacana para a comunidade. E isso é fantástico, porque nós vamos retornar, gente, gradualmente com responsabilidade. Mas esse ensino que hoje está sendo ao vivo, está sendo online, eles nos trouxe algumas oportunidades. Nós convidamos gente de renome e que não necessariamente está em Juiz de Fora. Então, eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia o que nós fizemos no último semestre. Não foi nem no último ano, foi de agosto para frente. Primeiro, vamos falar da Semana do Empreendedorismo, que aconteceu em novembro. Deixa eu perguntar, gente. Podem abrir o microfone aí. Já assistiram aquele programa que tem na Bandeirantes, o Shark Tank, Negociando com Tubarões? Quem já viu? Quem sabe o que é? O título eu já ouvi, mas eu já ouvi falar, mas não conheço, não. Deixa eu falar, então. Não conheço, não, nunca vi. Quem falou aí que conhece? Não conheço. Daniel. Foi o Daniel, gente, que falou que conhece? Conheço o título. O título, né? Então, olha só, gente, tem um programa na Bandeirantes, eu recomendo até que vocês assistam, tá? Eu não sei agora que dia que tá passando, porque acho que acabou a temporada, tá no meio de temporada, se alguém souber, até me ajuda aí. Mas o que acontece? Novos empreendedores, né, que estão criando aí as suas empresas, as suas startups, eles levam uma ideia de negócio, tá, para que tubarões avaliem e sejam sócios desse empreendimento. Então, por exemplo, você tem uma ideia bacana, né, começou ali com um capital pequenininho, colocou R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, foi crescendo, começou a fazer pequenas vendas, a ideia é legal, resolve um problema de alguém, e aí você leva para esses tubarões. E quem são esses tubarões, gente? É simplesmente dono da Chili Beans, dona do Magazine Luiza, tá? Só gente pequena, dono da Polishop, só gente pequena. E eles avaliam a sua ideia, dão opiniões e pode ser que eles sejam seu sócio.
que nós fizemos, gente, para incentivar a cultura empreendedora dos nossos alunos? Teve uma disciplina chamada Pesquisa e Desenvolvimento no último semestre, que nós estimulamos que os alunos procurassem problemas a serem resolvidos e criassem produtos. E esses produtos foram avaliados, tanto por nós, professores, quanto por empreendedores da nossa região. Então, a própria Maiana e o Thiago falaram sobre isso, né? A gente desafia o nosso aluno. Diga, Maiana, a gente desafia o nosso aluno. E eu rapidinho, que o legal que foi o nosso empreendedor que avaliou, eram egressos nossos, né? Eram alunos nossos que viraram empreendedores. Então, é muito legal, e vocês vão ver isso durante o curso, que a gente traz, né? O termo que a gente gosta de falar é o egresso, e não o ex-aluno, né? Porque ele é um egresso, mas depois ele pode voltar para fazer uma pós-graduação, pode ser um docente da casa. Então, esses egressos nos enchem de orgulho quando eles voltam e mostram a trajetória deles de sucesso. Esse foi um evento. Teve aí aqui, né, para vocês verem, ele foi também realizado pelo Teams, em que os alunos eles participaram, eles compartilharam suas apresentações e foram avaliados. Foi um evento que reuniu aí quase 100 pessoas no semestre passado, tá? Temos o nosso Thiago. O Thiago, acho que pode falar até um pouquinho, né, Thiago? Thiago é empreendedor, além de professor, ele trouxe os desafios de empreender, principalmente num cenário de pandemia. Foi muito legal essa roda de conversa que nós tivemos, né, Thiago? Exato. Foi a gente, né, sair da cadeira de professor e sentei na cadeira aqui de quem está na empresa o dia inteiro. A gente estava... foi meio de novembro, né? A gente estava com as lojas todas fechadas há meses já, então era um período bem tenso. Ainda está tenso, mas era um período muito tenso, mas foi muito legal poder falar dessa experiência para a turma. Foi legal. Foi bem, muito legal, bem Thiago. Aí nós tivemos também um workshop sobre análise de investimento, né, Maiana? Porque pode ser que os nossos alunos eles tenham interesse em fazer o investimento também, né? Maiana, exatamente. Não, esses foram todos... E aí, para vocês olharem, esses foram todos eventos promovidos também com a chancela do LPG, do Laboratório de Práticas de Gestão. Buscando o quê, gente? Sempre capacitá-los e prepará-los para o mercado de trabalho, né? Aí, olha só, tivemos também ainda, aquilo foi a Semana do Empreendedorismo, um bate-papo sobre os impactos da pandemia na economia, né? Ou seja, o que modificou, né? E aí o professor Fernando Perobelli, né? Professor de renome da UFJF, né, Maiana? Também foi nosso convidado. O cara é fera, e quando eu fui convidar, falei, gente, será que ele vai aceitar esse convite? Nossa, aceitou e falou assim. E aí depois, durante a conversa, para vocês verem que coisa legal, a gente descobriu que ele foi um dos caras que participou do Plano São Paulo durante a pandemia para a retomada econômica dos setores de São Paulo. Então, para vocês verem a expertise dos caras que a gente trouxe para falar para os nossos alunos no semestre passado. Tivemos também, olha, liderança e diversidade, também foi um bate-papo com o Thiago Rangel. Então, assim, é só vocês olharem o logo ali embaixo, né? Tá sempre o LPG. Então, os alunos que participam do LPG, eles ajudam a organizar, eles entram em contato, eles fazem as artes, né, Maiana? E aprendem, que é o principal. Olha só, isso tudo semestre passado, gente. Bate-papo sobre startups, um egresso nosso, o Samir, ele trouxe, depois vocês podem pesquisar a startup dele, chamada Crânio, tá? É um aplicativo QRANI. Então, ele contou para a gente a sua história, desde que ele saiu do curso, como que ele foi para o mercado, como que ele teve a ideia, é egresso e está tendo sucesso com o aplicativo dele. E aí, a gente passa para a Semana da Administração, que acontece em setembro. Nós abrimos a Semana da Administração, né? Em setembro a gente estava falando sobre como seria o novo normal das organizações. Então, todos os professores da casa, naquele momento, do curso de administração, trouxeram as suas percepções. Nós fizemos uma grande mesa de debates, que foi bem interessante. E olha só, gente, só dentro da Semana da Administração, para quem conhece aí, olha, a série La Casa de Papel, do Netflix, é uma série que pode ser
totalmente vinculada às boas práticas de gerenciamento de projetos, que inclusive é a disciplina que vocês estudam, e é uma área de conhecimento fantástica. O professor Marcelo Alvim, à época, trouxe para a gente várias situações que aconteceram em vários episódios, e ele conseguiu mostrar as relações com o gerenciamento de projetos. O que é isso? É legal, gente. Às vezes você vai ver um filme, às vezes você vai ver uma série, você vai conseguir enxergar o que você está estudando, né, dentro do que está sendo passado ali. E vai ver que nem sempre tudo é Hollywood, mas que tem fundamento também. Tivemos ainda, olha, a administradora, a consultoria, essa aqui foi fantástica, eu também tive a oportunidade de assistir. Troquei muita ideia com o Lucas, que como vocês sabem, eu também já falei, né? Sou consultor. Tudo isso dentro da semana de administração. O que pode, o que não pode no estágio, que também é uma disciplina importante, fundamental na formação do aluno. Processos seletivos e carreiras. É claro, se eu optar por ser, né, um empregado, eu quero crescer dentro de uma grande empresa, eu tenho que entrar nessa empresa. Então, nós trouxemos também a Débora, que falou sobre, né, os processos seletivos e como desenvolver sua carreira. Dentro ainda da semana de administração, metas de vida e dinheiro. É importante viver também, né, gente? É importante ganhar o pão. Então, olha só, tudo isso aconteceu dentro da semana de administração e foi fechado com possíveis impactos da pandemia nas organizações. Olha quanto evento bacana. Isso em um semestre, hein, galera? Dentro de um semestre nós trouxemos nos eventos diferentes. Ah, não acabou ainda não, ainda teve, olha, reações de um empreendedor diante de uma crise. O Thiago falou algo parecido com isso e também tivemos dentro, né, da fala do Ronan a sua percepção. A Maiana já falou pra gente... Deixa eu só pontuar uma coisa rapidinho, Charlie. Que vocês podem até se questionar assim, nossa, mas esse monte de evento, e que horas que a gente estudou, né? Não, porque vai que tem gente doida assim, né? E a gente estudou o tempo inteiro, porque cada tema que a gente... O Thiago até riu ali, ó. Cada tema que a gente discutiu, a gente tentou trazer uma adaptação para a realidade, para as disciplinas que a gente estava discutindo, porque a gente não vive só de teoria mais, né? A gente vive do alinhamento da teoria e da prática. Então, todos esses temas a gente trouxe, assim, sempre com uma pegada. O que na minha disciplina eu posso trazer sobre isso? O que o outro professor pode trazer? A gente entendendo que isso era até um up numa capacitação a mais que a gente trazia para o nosso aluno. A gente, em momento nenhum, abriu mão de aula. A gente estava trazendo um up para as nossas aulas. É só reforçar isso. E foi bem interessante esse momento também, que é péssimo, né? Esse momento de pandemia, de doença, tudo muito ruim. Mas sim, a aula à distância teve essa possibilidade, né, de trazer um monte de convidados de São Paulo, do Rio, que talvez viriam também no mundo presencial, no nosso campus, né, com um cenário anterior, né, mas que aceitaram de forma muito imediata fazer esse bate-papo à distância. Isso foi bem legal. E acho até que mesmo depois a gente não pode perder aulas, isso a gente acha que não vai perder, sabe? Eu tenho alguns convidados do sul do país, do centro-oeste, que eu quero trazer para a gente conversar aqui à distância. Isso aí, Thiago, já dando uma pitadinha aí para os nossos futuros alunos, né? A gente já fez algumas reuniões de planejamento, vem muita coisa boa por aí nesse semestre, então aguardem e estejam lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, a Maiana falou sobre o nosso laboratório, então entendam, quando eu ouvi empresa júnior lá na Federal, então a gente está aqui, ó, próximo das empresas, próximo do mercado, e com o benefício de vocês terem o auxílio dos professores. Como que eu vou fazer consultoria se eu não tenho experiência ainda? Calma. Se vocês forem para uma empresa fazer realmente uma consultoria, desenvolver atividade, vai ter todo o suporte do nosso corpo docente que nós apresentamos. E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um exemplo, poderia ter trazido tantos outros. Isso aqui é um canvas de modelo de negócio, é até um modelo utilizado pelo Sebrae, porque pode ser que você entre no curso e tenha já uma ideia de um novo negócio, mas não sabe como estruturar. Então, dentro das nossas disciplinas, principalmente na parte de pesquisa e desenvolvimento e empreendedorismo, nós conseguimos auxiliar os alunos a mapear, né, o que a sua empresa vai fazer, o que ela vai entregar, qual que é o valor que o seu cliente vai perceber, quais são os seus parceiros, o que você vai precisar, qual tipo de capital, qual tipo de recurso, instalação, quais são as atividades que você precisa desenvolver,
né? Como você vai se relacionar com seus clientes, como que você vai fazer uma estratégia de marketing, quais são os canais de distribuição, você vai vender em loja física, vai ser na internet, vai ser no Mercado Livre, não sei, né? E quais são os segmentos dos clientes de vocês? Eu vou vender, né, para um cliente final, né, que a gente chama B2C, né, que é o negócio para o consumidor final, vai ser o B2B, né, é uma empresa vendendo para uma empresa, e tem outras variações também. Então, a gente ajuda também. A gente traz gente que entende do assunto e os professores também, claro, eles entendem muito do assunto e esse é um exemplo de atividade prática gerada dentro de sala de aula. Não é só um trabalho que o aluno tem que fazer para se livrar do problema, não é isso. É um trabalho que o aluno pode efetivamente, né, ver a aplicação e usar no negócio próprio, se ele quiser. A gente prometeu 30 minutos, os alunos foram chegando, nós fomos nos empolgando. Dentro das nossas redes sociais, nós trouxemos aqui 2 depoimentos, tá? Isso aqui foi extraído da rede social da Estácio. Então, olha, o Eric da Silva, que está hoje no 2º período, então eu acho que vocês até se identificam com esses alunos que estão começando, né, o curso. Esse está no 2º período, Eric. Então, ele fala que está adorando, né, que está aprendendo a desenvolver tarefas e funções que nunca pensei. Essa frase dá muito alegria de ler, né, que ajudou em critério de organização, que o professor interage e que ele aprende a cada dia. Temos um outro aqui, ó, da Lara. A Lara falou para a gente que entrou em 2020 no curso, que está gostando muito, que abrange várias áreas e todo o apoio material são muito bem feitos e disponibilizados para nós alunos. Ler isso, gente, assim, a gente às vezes tem que até respirar, né? Porque dá tanto orgulho que a gente às vezes até se emociona. Porque vocês estão vendo que cada slide tem lá no cantinho superior, educar para transformar. Se o nosso aluno sai transformado, a gente cumpriu o nosso papel e a gente quer continuar cumprindo em novas turmas de administração. Bom, eu vou deixar esse último slide aqui. O que esse slide tem? Tem o meu contato, que eu sou coordenador, então vocês podem mandar para mim, tá? Meu e-mail e os 2 primeiros aí, meu e-mail e o meu telefone. Os 3, tá? Tem o meu Instagram, onde eu compartilho. Ah, eu acho que saiu, né, a apresentação. Saiu, gente? Vou colocar de novo aqui. Saiu, sim. Eu apertei um ESC na hora que não deveria. Calma aí. E os que tem arroba na frente são... Só verifiquem para mim se retornou, gente. Voltou aí? Tornou. Tá, obrigado. Voltou. E os outros Instagrams aí são o Instagram do professor, né, Charlie. Também depois tem o Instagram dos outros professores. A gente vai compartilhando. O Instagram do Laboratório de Práticas em Gestão e o Instagram da Estácio JF, que sempre estamos compartilhando lá notícias, informações, eventos, tudo lá. Sugiro que vocês sigam, sugiro que vocês interajam, tiver qualquer dúvida, podem me mandar. Eu entrei em contato, né, tomei a liberdade de entrar em contato no WhatsApp com vocês para que a gente pudesse gerar esse momento. E agora, nesse momento final, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, e eu acho que o Diego também pode nos ajudar se vocês tiverem alguma dúvida quanto à parte, né, e aí, como que eu faço? Eu quero fazer esse curso, então eu queria abrir a palavra para vocês, e à medida que as dúvidas forem acontecendo, se vocês gostaram também da nossa apresentação, se vocês imaginaram que era isso, não imaginaram, a palavra é com vocês, e aí o Diego também pode nos ajudar nesse momento. Só abrir o microfone aí, gente. Um de cada vez, tá? Parece que a Letícia e a Luana estão tentando falar, né? Então, na verdade, eu ainda não inseri, né, na Estácio, que eu ainda não tenho aquela renda fixa. Só que eu comecei já a procurar estágio, porque aí eu queria ter uma garantia que eu vou poder me manter nesse curso, porque realmente eu tenho vontade de ficar, de fazer administração, de entrar pela Estácio, né? E estou procurando já o estágio. Eu estou fazendo a coisa certa, eu tenho que esperar ainda um tempo, como é que eu faço?
Bom, na verdade, só entender sua pergunta, Letícia. No caso, você quer procurar o estágio para renda fixa e, consequentemente, pagar a mensalidade, não é isso? Isso. O Diego já deve ouvir muitos casos similares, pode até ajudar a gente, né, Diego? Sim. Uma coisa muito legal, tá, pessoal? Eu acho que eu não mencionei isso, e um dos benefícios de estudar na Estácio é que a gente tem o Estácio Carreiras, e lá a gente tem vagas de estágio, de emprego. Então, assim que você entra, você já consegue ter acesso a essa ferramenta, onde são divulgadas várias vagas de estágios e empregos de parceiros da Estácio. Então, por lá você pode concorrer já no primeiro semestre, essas vagas e tudo. E além disso, até como você falou que já está procurando, a Estácio hoje está com vagas abertas para colaboradores da nossa equipe de secretaria. Então, se você já quer iniciar e talvez trabalhando com a gente, passa para o professor Charlie, passa para mim, que a gente encaminha o seu currículo para você já entrar nesses processos seletivos aí. Se eu não me engano, a gente está com 2 vagas na secretaria em aberto. Para o setor comercial, até tem vaga de estágio, mas já é para quem já está no segundo período para frente. E aí são outras áreas, mas poderia ser muito bem o pessoal da administração para trabalhar com a gente aqui. Só que eu tenho o requisito de que tem que estar no segundo período, mas para a secretaria não tem isso não. É só mandar o currículo e concorrer às vagas, tá? Mas é uma coisa muito boa, tá, Letícia? Se você entrar, a gente tem algumas vantagens, e aí você pode entrar em contato com a gente, que pode te aliviar nesse primeiro semestre, que aí você entra, consegue estudar com a gente e nesse 6 meses aí já ir procurando uma vaga de estágio, um emprego na Estácio, fora da Estácio, enfim, onde você achar interessante. Ah, sim, obrigada. De nada. Pessoal, até aproveitando, né, o professor Charlie falou que vocês estão aí nesse primeiro passo, né, para poder vir estudar com a gente. Uma coisa muito importante primeiro ponto, vocês podem fazer matrícula sem sair de casa, tá? A gente está com todas as dúvidas, a gente tira pelo WhatsApp, ou se vocês quiserem ir até a unidade, a gente está fazendo um atendimento agendado com segurança, então é só mandar uma mensagem para a gente, ou ir direto lá na Estácio na parte da manhã. A gente está atendendo de 9h30 a meio-dia, né? E depois na parte da tarde, das 2 horas até as 17, para que a gente não tenha aglomeração nem nada. Então, se vocês quiserem ir lá tirar alguma dúvida com o pessoal, a gente está à disposição. E se vocês quiserem, eu vou colocar para vocês aqui, ou então se vocês quiserem anotar, tem um WhatsApp da equipe de atendimento nosso, que é o 32 9185 7936. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre qual desconto eu tenho, como que eu faço para fazer matrícula e tudo, pode mandar para o meu pessoal está aqui à disposição de vocês. O meu e-mail também, se vocês quiserem anotar, é diegosgonçalves@estacio.br. Pode me mandar um e-mail lá que eu vou ajudar vocês com o que eu puder para que vocês deem esse primeiro passo aí na vida profissional de vocês, nessa vida acadêmica que vai contribuir para a vida profissional de vocês. Beleza, pessoal? Obrigado, Diego, pelas informações. Pessoal, só comentar rapidinho aqui, claro sobre essa questão da Letícia, que eu acho bem interessante. Eu sou entusiasta da prática, tá? Eu adoro estudar, adoro conhecer alguma coisa de teoria, mas gosto de prática. Então, Letícia, eu comecei a fazer meu estágio no 3º período da faculdade. Um monte de gente começa no 1º, no 2º, e tem a possibilidade. Eu fiz estágio em empresa de 6 mil funcionários na época, né, que era a MRS, fui estagiário na MRS, mas fui estagiário também numa empresa de 6 funcionários, que era incubada lá no FJTF, e fui estagiário numa empresa de 100 funcionários. Então, o legal de você começar o estágio desde o início do curso é você ver várias realidades diferentes durante o curso, tá? Respondendo sua última pergunta, não acho que você está errada, não. Acho que é uma postura muito legal. Tá? Eu acho que é por eu ser uma pessoa muito ansiosa, eu já começo a me planejar antes. Tipo, igual antes eu queria fazer jornalismo. Aí já estava no planejamento de ir para São Paulo para me estudar. E já estava, tipo, sabe, montando aquela tabelinha. Aí, quando eu decidi mudar para administração, foi a mesma coisa. Eu me planejei totalmente antes, conversei com algumas pessoas sobre,
eu não sei se você já ouviu falar sobre o CIE, eles também disponibilizam estágio, emprego para estudantes. E aí eu conheci uma moça que trabalha lá e ela me deu várias dicas, me deu vários conselhos, que aí foi o que me impulsionou realmente a mudar para administração. Muito, muito legal, Letícia, muito legal. Mais alguém tem alguma dúvida, gente, sobre os próximos passos? Gostaram da apresentação? Conheceram o curso? As aulas presenciais vão voltar? Como eu falei lá no início, né? As aulas presenciais dos cursos de saúde práticas já estão ativas, né? Principalmente as com atendimento à comunidade. Então, o retorno ele é gradual, com responsabilidade e seguindo os protocolos. Então, essa pauta ela é conversada, ela é discutida, e à medida, né, que a gente vá tendo evolução de vacina, né, os protocolos eles são sendo respeitados, os cursos vão voltando gradativamente. Então, para a sua pergunta, a resposta é sim. As aulas vão voltar de maneira gradativa, porque temos que ter responsabilidade e seguir todos os protocolos. Professor Charles, até complementando isso, né? Como eu estou aqui na gestão, eu acabo vendo algumas movimentações, né? E a gente tem uma movimentação muito forte dos diretores aqui de instituições privadas de Juiz de Fora, em conversa com os órgãos públicos aí, solicitando esse retorno. E aí eu tranquilizo ainda mais a questão do retorno, é tão breve que a gente teve o Enem presencial nesse início de ano agora. E lá na Estácio, para vocês terem noção, teve prova. Os alunos fizeram prova do Enem na Estácio, porque a gente tinha toda a estrutura para que recebesse o pessoal com segurança. Então a gente está aguardando esse ok da equipe dos órgãos públicos aí, e a gente já volta com toda a segurança, gradativo, igual o professor falou, com toda a segurança para que ninguém tenha nenhum problema lá na Estácio. E a gente está fazendo reforma, está mudando as estruturas, a gente volta tão cedo aí. Eu tenho uma namorada, ela faz o curso de jornalismo, e ela recebeu uma mensagem que dia 22 irá retornar o presencial para os veteranos. Então essa formação não procede, ela faz curso de jornalismo. Não, na verdade, dia 22 é o início das aulas, né, dos veteranos. Então, as aulas, por exemplo, nosso curso de administração, nosso curso é presencial e retorna pelo Teams. O curso de jornalismo tem alguma diferença, Diego? Não, porque eu saiba que é saúde, né? Não, professor, isso foi uma mensagem enviada pela nossa matriz e que ela tem uma observaçãozinha lá e alguns alunos deixaram passar despercebido. Mas fala que em alguns locais... Aí, tipo assim, eu não lembro o texto exato, mas o resumo do texto é: nos locais que já estão liberadas as aulas presenciais, vai voltar, e nos locais que estiverem indicando a aula via Teams, que é o nosso caso aqui, a gente vai seguir com as aulas via Teams. E é importante destacar, como você está falando, a mobilização da diretoria, porque não compete apenas a Estácio, tem, né, que seguir todas as questões de regulações das leis e do que está dentro de cada cidade, no caso do nosso estado de Minas Gerais também. Sim, a gente já está preparado, tá? As salas de aula já estão chegando. A gente teve que comprar, para vocês terem noção, um ventilador. E olha que as nossas salas têm ar-condicionado. Então, isso tudo para seguir os critérios lá que o governo manda a gente seguir. E por nós, a gente já poderia voltar amanhã. Se o pessoal falar, volte às aulas, amanhã já está tudo preparado. Só que a gente tem que aguardar a autorização dos órgãos competentes para a gente não descumprir nenhuma regra, porque caso a gente descumpra qualquer coisa, é multa, aí pode fechar a unidade, aí vai atrasar ainda mais as aulas. Luana estava com a mão levantada. Luana, alguma dúvida? Sim, o que acontece? Eu estou fazendo uma transferência, né, para Estácio. Aí eu tenho a dúvida de que eu paguei, né, a matrícula, porém ainda não apareceu para mim lá. Demora quanto tempo? Ô, Luana, a gente está acabando de acertar agora as grades, né? Até o professor Charles vai ajudar a gente nesse período agora, para a gente acertar quem são esses alunos que estão chegando, quais disciplinas eles vão fazer, para aí sim a gente liberar seu número de matrícula para você poder assistir às aulas sem problemas, tá? Entendi. Eu até cheguei lá na secretaria, conversei com a Vanessa, né? Uhum. Ela até acho que fez o download
da minha ementa, tudo direitinho. Sim. Aí ela falou que no caso eu um Tá. retorno para vocês mesmo. Isso, ô Luana, e assim, você tem o contato nosso aí que eu passei para você. Sim. Qualquer coisa pode chamar a gente aqui que a gente vai te esclarecer nas dúvidas, não tem problema nenhum. Tem gente que fala assim, não vou mandar mensagem não porque eu tô sendo chato. Não, de forma alguma. A gente está aqui para ajudar vocês e algumas coisas, igual por exemplo, você que vem de transferência, a gente tem que ter muito cuidado para fazer sua matrícula certinha agora, porque senão depois você vai ter problema o resto do curso. Então a gente demora um pouquinho para acertar tudo e depois você se formar sem problema nenhum, tá bom? Ah, então tá bom. Obrigada. Nada, Luana. Mais alguém, pessoal? Pessoal, olha só. Sei que o professor Charlie deve ter criado aí um monte de curiosidade em vocês. Esse é um momento muito importante na vida de todo mundo, tá? Eu passei por isso, não tem muito tempo, mas também não tem tão pouco tempo assim. Sei que esse momento é muito importante, a gente fica nessa dúvida, eu estudo, eu não estudo, mas uma coisa que eu tenho falado com todas as pessoas que me perguntam, pessoal, vamos estudar agora, porque assim que vocês formarem, o comércio, tudo vai estar voltando ao normal, porque a gente está aí vai completar 1 ano e meio, vai completar 1 ano agora de pandemia e não vai normalizar ainda. Então, quando a gente voltar, que tiver tudo certinho, o mercado vai estar aquecido e as empresas vão procurar pessoas que fizeram algo nesse período de pandemia, que se qualificaram, que pelo menos entraram na faculdade, ou fizeram algum curso, enfim, não vou puxar só o lado da sardinha nossa aqui, mas a faculdade é algo muito importante e que pode contribuir muito. Vou dar um exemplo para vocês de empreendedorismo. Eu vi uma reportagem que cresceu em não sei quantos % o empreendedorismo. Imagina vocês aí, eu vi algumas situações de vocês falando que tem o próprio negócio, de vocês mais qualificados, pegando ideias do professor Tiago, professor Charlie, falando, poxa, eu posso fazer isso que eu aprendi na sala de aula, vocês vão prosperar muito mais na empresa de vocês ou fora da empresa de vocês aí. Eu fiz processo seletivo esses dias para contratar estagiário, uma das perguntas que eu fiz o que você fez nesse período de pandemia? Aí teve um cara, eu não fiz nada não. Teve uma outra menina, não, eu fiz 10 cursos aqui. Um para entender sobre mídia, o outro para falar sobre vendas e tal. Eu falei, pô, legal. Eu acho que é essa menina que eu vou buscar aqui. E ela vai entrar já. Então, são esse tipo de coisas que eu acho legal de vocês saberem e que a gente está aqui à disposição de vocês. Professor Charlie, muito obrigado, tá? Diego, eu estou sem palavras para agradecer. Gostaria primeiramente de agradecer, né, professora Maiana, professor Tiago, Diego, muito obrigado. E gostaria também de agradecer nominalmente aí, né, Cristiano, Daniel, Letícia, Luana e Lucas, que estiveram com a gente. Espero que a gente tenha sido claro, que a gente tenha passado e trazemos aqui o nosso desejo, a nossa expectativa que em breve, né, a gente vai ver essa gravação daqui a um tempo com os nomes de vocês. Eles realmente vieram a ser os nossos alunos. E quem sabe, vamos pensar num horizonte, né, em 5 anos, daqui a alguns anos, vocês serem convidados como egressos para falar do sucesso de vocês, profissional e pessoal, aqui no nosso curso. A gente vai aqui dando aula, igual eu falei, tem 10 anos já dando aula, e a gente vê, né, o aluno chegando, o aluno crescendo, o aluno evoluindo, e o aluno prosperando e depois vindo contar a história deles. Então, pense o seguinte, gente, pode parecer clichê, eu vi isso no Instagram, mas é aquele negócio, é fazer um pouquinho todo dia, que daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ver uma diferença fantástica. Tem que começar a fazer um pouquinho hoje. Então, eu gostaria de agradecer essa minha fala final. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, fiquem à vontade, pode perguntar. Mas, professores, muito obrigado. Diego, muito obrigado. E a cada um de vocês, nossos futuros alunos também, muito obrigado. Obrigado. Pode falar. Só uma perguntinha mesmo. Tá podendo ter visita técnica, no caso desse tempo de pandemia? Olha, Luana, essa pergunta ela é muito interessante, tá? Como eu falei, além da coordenação, eu gerencio 2 cursos e foi uma dúvida de um coordenador de um outro curso de uma outra instituição. Ele gostaria de levar a turma para fazer visita técnica. Pelo que nós buscamos de informação, não existe nenhuma proibição, mas existe um bom senso que nós respondemos dessa maneira. Vamos imaginar o seguinte, você vai visitar uma empresa, igual o Thiago falou, né, que tem 4.000, 6.000 funcionários. Aí vai uma turma lá reduzida que seja, de 10, 15 alunos.
Imagina que por uma infelicidade, um desses alunos está infectado, ou por uma infelicidade, um dos funcionários da empresa esteja infectado. Então, a gente pode gerar uma situação de contaminação desagradável para esse momento. Então, o que vem acontecendo, né, nesse período? Você deve ter visto a quantidade de slides que eu compartilhei, trazendo gente do mercado, gente de São Paulo, né, de fora da cidade, para compartilhar as suas experiências, compartilhar como que as empresas trabalham, o que tem de tecnologia, porque nesse momento, né, a gente sugere que a visita técnica presencial não aconteça, mas a gente tem muita esperança que num cenário gradual tudo volte ao normal. E aí você pensa, né, num curso que você vai passar aí alguns anos com a gente, com certeza, isso eu também estimulo, os professores estimulam a fazerem visitas técnicas, até pelo menos uma por semestre, a gente sempre programa de ter, tá? Então, num cenário retornando, a gente acredita que também as visitas técnicas retornarão, tá bom? Entendi. Obrigada. Obrigado a você. Maiana, você estava falando? Não, eu só queria agradecer a participação de todos vocês, né? E a gente aguarda vocês lá na sala de aula. Será um prazer encontrarmos no Teams daqui a 15 dias, que é quando começam as aulas dos calouros, né? Sejam bem-vindos. Espero que façam sua escolha. Obrigado, Maiana. Tiago, seu microfone está desligado. Agradecer a todo mundo que pode vir aqui conhecer um pouquinho do curso, né, de administração e dizer que daqui 15 dias, né, então a gente começa a aula essa próxima semana com os veteranos. Esperamos vocês e o restante da turma daqui 15 dias para começar aí esse curso novo, essa experiência nova para vocês, tá bom? Tiago, Maiana, Diego, futuros alunos, um grande abraço, muito obrigado, espero vê-los em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu, abraço. Obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.